vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar ao seu irmão de coração. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Senhor é bondoso, é compassivo e carinhoso, diz o salmo que nós hoje rezamos. Esse Deus que nos ama, nos corrige, e quando nós damos um passo rumo à conversão, nos perdoa. No domingo passado, nós falávamos sobre a correção fraterna, aquela correção com amor. Hoje nós vamos dar mais um passo dentro daquilo que Jesus nos ensina, na convivência que nós devemos cultivar com as pessoas. E Jesus fala hoje sobre o perdão.
O perdão que é libertador. O perdão que nos faz pessoas mais maduras na fé. E ao contrário do perdão, nós temos o quê? O rancor. Quando nós nos sentimos feridos e magoados e permitimos que esse sentimento se instale dentro de nós, ele pode se tornar uma raiva que nós vamos alimentando até se transformar no ódio. E depois disso, já enraizado em nós, se torna em ressentimento, que é quando eu sinto mais uma vez e outra vez. E este ressentimento, por sua vez, se torna num rancor, que é aquele ranço, não é? É quando esta doença espiritual, desta emoção que não foi administrada, está tão arraigada em nós, que é como um câncer, que depois vai se espalhando e nos consumindo. Meus irmãos, o perdão é necessário. Se você quer viver sadiamente, é preciso perdoar. Embora muitas pessoas tentem driblar, não é, a importância do perdão, nós temos que admitir, porque até mesmo aqueles que não falam em nome da fé, dizem o quanto o perdão é valioso. Nós vemos às vezes em dinâmicas de convivência entre funcionários de empresas, que alguns treinadores podem até citar o perdão como algo necessário para o bom funcionamento de todos os trabalhos, das relações entre as pessoas. Porque a falta de perdão dispensa muita energia. O guardar dentro de si sentimentos ruins do outro faz com que nós acabemos por matar a nós mesmos, não é? E também isso influencia no ambiente onde nós estamos. Nós nos tornamos amargos, estressados. E o pior de tudo é quando o estresse acaba respingando em outras pessoas, não é? Pois bem, se há pessoas que falam sobre o perdão, mesmo sem falar de Deus, quanto mais nós cristãos, que acreditamos na força dessa palavra, temos que acolher esse ensinamento de um perdão que nos forma, porque o perdão é um processo. O perdão, ele vai acontecendo à medida em que nós nos decidimos e a gente vai trabalhando aquilo dentro de nós, não é? E hoje a palavra de Deus nos alerta, nos mostrando que a nossa vida é muito breve. A vida passa muito rápido para ser gasta com falta de perdão, com sentimentos como esses, de mágoas, rancores, ódios e tantas outras coisas que na verdade fazem parte do mesmo conjunto, não é? Nós temos que perceber que aquela energia que a gente gasta quando a gente tenta evitar os outros, quando a gente fica se recordando em pensamento daquelas coisas e até alimentando dentro de nós sentimentos, quando a gente fica falando só para os outros, né? O que fizeram conosco? Essa energia que a gente gasta para isso é uma energia que nós poderíamos gastar para colocar isso em oração, para aprender que nós precisamos também curar muitas feridas nossas, não é? Porque se nos sentimos ofendidos, é porque alguma ferida nossa foi tocada, em algum momento nós nos sentimos lesados. E a libertação do perdão cristão, que não é somente você se livrar de um sentimento, né? Mas é você se reconciliar com Deus, está justamente no amor de Deus. Ele é a referência do perdão. Porque primeiro nós somos perdoados por Ele. Apenas quem faz a experiência da amorosidade de Deus, né, do perdão recebido dEle, pode se tornar capaz também de perdoar como Ele. Mas mesmo assim nós somos duros na queda, não é? Por quê?
nós nos colocamos como aquele empregado da parábola que Jesus hoje conta, que devia uma fortuna para o rei, não tinha como pagar, por isso ia se tornar escravo junto com os seus familiares. E num dado momento ele se dobra, ele implora e pede assim: Senhor, me dê um prazo e eu vou pagar tudo. Na verdade, meus irmãos, a quantia que ele devia era tão alta que nem se ele vivesse muitas e muitas décadas, ele não conseguiria sanar aquela dívida. E é nesse momento que o rei se enche de compaixão e ele zera a dívida daquele empregado. Então pense só, o alívio de saber que toda a dívida foi sanada, foi perdoada. E aquele homem sai, mas rapidamente ele se esquece do perdão que ele recebeu. Assim como nós, muitas das vezes, saímos de uma confissão em paz, aliviados, no sentido reconciliados e prontos para recomeçar naquilo que para nós era uma dificuldade, e logo nos esquecemos desse perdão, quando a gente se depara com alguém que pecou contra nós. E esse pecado pode ser, quem sabe, o mesmo que o seu, que você acaba vendo ali como um espelho que faz você se enxergar naquela pessoa e por isso exigir tanto dela. Ou simplesmente pode ser um pecado diferente do seu, mas isso não te exime de nada, porque cada um de nós tem um pecado, embora seja diferente daquele que foi usado para nos ferir. E aí que nós vemos a maturidade do perdão, que é justamente de perdoar como o Senhor perdoou. Às vezes nós colocamos muitas condições para perdoar, não é? Uma delas, mas não vou perdoar, porque se ela não mostrar arrependimento, então não tem por que perdoar. Percebe? A gente se coloca como refém da outra pessoa, como se nós só devêssemos dar o perdão se o outro se arrepender. Meu irmão, minha irmã, o processo de conversão é da outra pessoa. Se ela se arrependeu ou não, ela também um dia prestará contas a Deus. Agora, a decisão de perdoar, esta é uma decisão tua, e a tua conversão. Aí que está a grande diferença. Mas também tem um ganho em nós não perdoarmos. É um ganho indireto. E tem muita gente que se apoia nisso. Sabe por quê? Porque se a gente perdoa, a gente tem que abrir mão de ser vítima. E muitas das vezes, ainda que nós tenhamos sim, no sentido machucados, não sejamos insensíveis a isso. Muitas pessoas se sentem sim, de fato machucadas e prejudicadas. Mas a questão é, até quando eu vou me manter nesse local confortável de vítima? E quando eu me coloco como vítima, tem uma outra pessoa que vai ser acusada, não é? E é aí que quem é vítima da situação fala para várias pessoas o que fizeram com ele. E é muito confortável às vezes ficar nesse local, ainda que seja dolorosíssimo, ainda que seja, não é, algo difícil de sustentar. É contraditório. É confortável, porque você não precisa mudar, porque afinal de contas o outro não mudou, não é? Mas ao mesmo tempo é torturante. Você percebe que contradição é essa quando nós não perdoamos? Uma outra questão do não perdoar é justamente nós fecharmos aquela pessoa dentro de nós. E por mais que você diga assim, eu não quero nem ver a pessoa, não é? Logo te vem em pensamento aquela situação. E a liberdade começa no interior. Então, se aquele pensamento daquilo que me aconteceu, daquilo que falaram, daquilo que fizeram, daquilo que não fizeram até mesmo, não é? Tantas situações aqui que fizeram com que eu me sentisse ofendido. Se essas situações são um emaranhado para mim, eu também me
prendo aquela pessoa no pior que ela tem e dentro de mim. Então eu me torno escravo, quando não, torturador. Nós vimos que este homem que não perdoou, lançou o outro colega que lhe devia uma quantia assim insignificante, o lançou na prisão. Qual é a prisão na qual nós colocamos as pessoas às quais nós não perdoamos? Não é só a prisão de nós falarmos talvez mal delas, né? Porque tem alguns ressentimentos que a gente guarda tão bem guardado para nós, que a gente fica ali permitindo que aquilo volte. A gente fica remoendo aquilo dentro de nós, né? Então, se aquele pensamento me vem, o que eu preciso fazer? Como o Senhor ensinou no outro evangelho, rezai pelos vossos inimigos. A oração é libertadora, porque se eu oro, eu estou colocando Deus naquele momento, dentro daquela situação tão difícil e indigesta, e ali está a cura. E quando eu peço a graça de Deus para me ajudar a perdoar, ou seja, para me ajudar a soltar, liberar o perdão, eu permito com que a cura aconteça. Agora, se eu insisto em não perdoar e fico enganando a mim mesmo, a cura nunca vai acontecer. E é por isso que algumas pessoas, elas não conseguem se curar, porque elas acham que a cura é apenas da camada física. Mas a cura envolve o espiritual, o emocional, o psicológico. E muitas das vezes tem até uma causa espiritual, que depois alcança outras dimensões do ser humano. Então, a cura começa pelo perdão. Irmãos e irmãs, nós queremos perdoar, não simplesmente para nós termos os benefícios de uma pessoa sadia, porque isso o perdão pode nos garantir. Nós queremos perdoar porque nós temos uma razão ainda maior para isso, que é justamente Jesus Cristo. Senão você perdoa de qualquer jeito. Você finge que perdoou, mas você continua, mais uma vez, quando tem oportunidade, jogando na cara de alguém aquilo que ela fez de errado. Ou, quando aquilo volta a doer, não é? Você fala para uma outra pessoa. O perdão é um processo terapêutico de cura, que faz com que nós olhemos para o outro com o olhar de Deus, com a compaixão, porque um dia Deus também olhou com compaixão para nós. Nós que erramos como aquela pessoa, e esta compaixão que nos dá força para olhar para o outro de uma outra maneira. Vamos então pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar como Ele perdoou. Cada vez que você rezar o Pai Nosso e disser: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, lembre que para que você realmente receba o perdão de Deus, a paz interior, existe essa condição que você mesmo está colocando, não é? Que eu também perdoe ao outro. Pedimos muitas coisas para Deus, mas será que nós pedimos para que Ele nos capacite a perdoar? Se você nunca pensou nisso, meu irmão e minha irmã, então se coloque como alguém que é responsável pela tua conversão. Se coloque como alguém que é tão agraciado pelo amor de Deus, que já nos perdoou tantas vezes, inúmeras, e mais de 7 vezes, não é? Infinitas vezes, que também nos ajuda a entender que o perdão tem que ser com profundidade, com qualidade. E daí nós vamos aprender a perdoar sempre, sabendo que o perdão não é descuidarmos de nós, não é permitir uma situação injusta. O perdão nem sempre é, às vezes, a reconciliação, porque tem pessoas que talvez não queiram, mas o perdão é um passo que eu dou para que a paz esteja em mim e para que a paz também seja reconquistada para aqueles que se deixam alcançar pelo perdão.
alguém terá que dar um primeiro passo. E quem serão esses? Aqueles que acreditam em Jesus Cristo, ouvem a sua palavra e a colocam em prática, porque Ele nos perdoou e nos ensina a perdoar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.